das emendas. Tudo Mas eu acho que isso mostra que os políticos você compra qualquer coisa. Não. A gente que deixa acontecer ou não. Isso é verdade. É a gente que deixa. Você sabe, Mota, ontem eu estava assistindo um documentário, mas é um documentário, eu não tinha visto isso, é do Spielberg. Certo. Ele fez esse documentário, são pessoas que viveram a Segunda Guerra, são judeus da Hungria. Sobreviventes. Chamado, acho que é Last Days, uma coisa assim. E aí, ele entrevista algumas pessoas, porque o que aconteceu na Hungria? A Hungria, a União Soviética pegou esses judeus, foram quase 500 mil. No final da guerra, ele já tinha perdido, foi em 44 que ele entrou na Hungria e levou os caras para o campo de concentração, para exterminar judeu mesmo. Né? A guerra, ele falou, já perdi, mas vou exterminar o cara. E ele, o entrevistador, ele pergunta para senhora, são umas senhoras que sobreviveram ao Holocausto. Aí pergunta, porra, mas como é que vocês aceitaram isso? Como é que vocês foram para lá? Como é que vocês não fugiram? Vocês não fizeram nada? Vocês simplesmente, já no final da guerra, que já estava todo mundo meio que sabendo o que tinha acontecido, ela falou, sabe o que acontece? A gente não percebe que a coisa vai piorando, porque o negócio, ele vai sendo aos poucos. É o sapo na água. Então, aos poucos, vem uma lei aqui, aí você fala, não, vai melhorar. Sim. É que nem o negócio da reforma. Não, mas não está muito boa. Não, mas vai melhorar. A coisa vai melhorar. Esperança. Quando você percebe, já era, meu amigo. Então eu fiquei muito ligado nesse negócio que eu falei, engraçado, a gente aqui age meio que dessa maneira, né? Tudo vai passando, a gente é meio igual. Tudo vai passando, a gente fala, não. Não é com nós. Mas vai melhorar, isso aí vai melhorar. Daqui a pouco melhora, daqui a pouco... Não vai ser assim. Emílio, e só concluindo... É impressionante. Assistam esse eu não sei de quando é. Last Days, é de 2021, se eu não me engano. Chama Last Days. E só pra corroborar o que você tá falando, tava viralizando uma entrevista de uma coreana com uma da Coreia do Sul e outra da Coreia do Norte. E a do Sul, ela fazia exatamente essa pergunta. Assim, aqui a gente tá acontecendo isso, algumas questões, alguns perfis são banidos, mas a gente não vai chegar na Coreia do Norte. E a da Coreia do Norte fala, então... A gente pensava assim na Coreia do Norte. Demorou 80 anos até a Coreia do Norte ser a Coreia do Norte. E tudo começa assim, bem de mansinho. E mais, eu acho que a gente tem que prestar atenção nas ideias que estão por trás das medidas. A medida em si pode até não ser imediatamente muito ruim. Ela pode nem impactar a nossa vida. Mas qual é a ideia que está por trás dela? No caso dessa reforma tributária, eu tenho 2/3 das pessoas com quem eu falo contra. Tem 1/3 a favor. E às vezes são pessoas inteligentes, às vezes não. Muitas delas são pessoas inteligentes, de bem, informadas, mas elas mantêm a esperança de que, quando vier a lei complementar, quando for definida a alíquota, quando o Conselho Federativo conversar, não vai ser tão ruim. Aí a gente tem que parar e pensar, de onde está vindo essa proposta? Qual é a origem dela? Essa proposta, muita gente diz que ela é, em grande parte, semelhante a uma proposta que foi feita pelo deputado Baleia Rossi, em 2019. E era uma proposta que tinha até alguma simpatia do pessoal da direita. Mas se a gente parar para olhar para essa proposta, tem muita coisa que está indefinida, mas tem coisa que a gente já pode afirmar com 100% de certeza. Essa não é uma proposta para beneficiar o cidadão. Aconteça o que acontecer. Essa é uma proposta para beneficiar o Estado. Sim. O objetivo dela é, no mínimo, arrecadar de forma mais eficiente. Essa redução de burocracia, ela só poderia beneficiar o cidadão de forma indireta. Eu pergunto isso para os defensores. Eles dizem assim, não, Roberto, veja bem, como vai haver uma simplificação, vai haver um ganho de produtividade nas empresas e esse ganho vai ser transferido para a sociedade. Aí eu pergunto assim, qual é a garantia que você tem que, a partir do momento que o processo de arrecadação ficar mais fácil, aí é que o Estado vai pisar no acelerador para arrecadar mais e mais. Aí eles ficam, não, realmente a gente não tem essa garantia.
Essa é uma reforma que beneficia o Estado. E é muito simples perceber isso. Ela é uma reforma que não reduz imposto. Exatamente. Como é que pode? Mota, eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso e o que me explicaram, eu não sou jurista, é que a reforma, como se trata de uma PEC, é sobre a maneira, é sobre a forma. A alíquota de imposto vai continuar sendo do jeito que é. Alguns estados, os estados podem definir algumas, municípios outras, a federação outra. Mas aumento de imposto pode ter com ou sem a reforma. Não precisa da reforma para aumentar imposto. Sim. O governo, a gente viu, inclusive, quedas, né, no governo passado de alguns impostos, a gente viu majoração de outros, inclusive nesse governo. Então, quer dizer, a alíquota é uma outra discussão. Não é, mas é pra engabelar, Samidana. Pra engabelar. Pra engabelar. Pra aumentar imposto. Eu sei, mas é pra engabelar a gente, falar que vai ser bom, mas não vai ser. O que eu sei... o imposto que a gente faz do consumo vai ser o mais alto do mundo. Não. Hoje no Brasil, você sabe quanto eu sei que é ruim, mas vai... 42% o imposto hoje. Eu sei, mas consumo. O cara que paga 5 hoje vai ter que pagar 27. Sim, mas... Aí ele perde o emprego, ele vai perder o emprego, certo. Porque o cara que paga 5 hoje vai ter que pagar 27. Ele manda o funcionário embora, aí ele vai lá, entra no governo, pega o cupomzinho dele e vai receber o gift back do imposto e vai virar pobre. E aí ele vai ficar na fila recebendo dinheirinho do socialista. Ele vai na fila, igual era na União Soviética, a fila do pão, merenda. A fila do gift back. É isso que eles querem, Sami. Eles querem a fila da caixa, a carteirinha. Eles querem com a carteirinha do pobre, bicho. Eles não querem que as empresinhas cresçam. Eu acredito que grande parte da esquerda queira isso. Só que eu não acho que é isso, meu. Vai por mim que é isso. Não é a reforma que vai dar nisso. A reforma não é a reforma é a cabeça. Ó, eu sei que você tem mais uma argumentação, mas deixa eu só aproveitar e contra-argumentar logo isso aí, né? Eu acho que essa afirmação que você fez, que muita gente faz, tem dois problemas. O primeiro é o governo atual, que tem demonstrado claramente a obsessão dele com arrecadar cada vez mais como consequência do arcabouço fiscal. Agora, vamos ao argumento de ordem prática. As pessoas dizem, a alíquota não podia estar na PEC, porque é uma PEC, é uma coisa constitucional. Bom, a nossa Constituição tem até o nome do Colégio Pedro II lá dentro, né? Quando é para botar coisa irrelevante, que interessa à esquerda, que não deveria estar na Constituição, eles colocam. Quer dizer, quando é para colocar, eu não vejo problema nenhum. Também não sou jurista, mas eu sei que tem muitas coisas absurdas na nossa Constituição. Então, eu acho que essa PEC poderia ter vindo com a alíquota máxima. Poderia ter lá, olha, a alíquota não vai ultrapassar, porque, Sami, tem gente dizendo, o professor Marcos Sintra fez uma simulação e disse que, na opinião dele, a alíquota vai ser de 33%. Putz. Aí tem gente que eu conheço, que eu também respeito, que está dizendo, não, vai ser 8%. Não pode haver tanta variação. Agora, vê se você concorda comigo. Essa reforma, ela poderia ter vindo com essa PEC e, ao mesmo tempo, uma lei complementar. Por mínima que fosse, já dizendo, as alíquotas são essas e essas. Não custava nada o governo ter feito isso. Não havia necessidade nenhuma dessa aprovação em 48 horas por votação virtual com esse tsunami de emendas, né? Não, eu já falei aqui que a pressa, esse negócio de analisar, o texto mesmo estava pronto na quarta-feira para votar na quinta, eu achei um absurdo. Mas, voltando ao fato, quanto mais isenções fazem de setores, então vem um setor e fala assim, cultura é 0. Aí o outro fala, não, educação é 0. Quanto mais setores têm isenção, isso é subsídio. Subsídio significa que nós, que não somos desses setores, vamos pagar mais por isso. Concordo, podia estar alíquota ou não, mas a forma de se cobrar vai ficar mais inteligente. A gente consegue hoje ter o pior sistema tributário do mundo. Você pega o índice de complexidade, tem 100 países,
O Brasil é o último. Um monte de imposto cumulativo. Se a gente olhar o imposto sobre consumo, é que não é explícito, porque ninguém nem sabe calcular o imposto de consumo, porque é um monte de cumulativo. Mas vai ficar maior. Não vai, é 42%. Vai Hoje é 42%. Maior, vai ficar maior. Pode escrever, sabe? Ninguém pode fala escrever. em 42%. Não vai ficar menor. Vai ficar maior pro Estado gastar. O Estado vai ficar na mão. O prefeitinho vai ficar na mão. Isso aí, Muito dinheiro. isso aí é pro cara virar rei. Não fica. O governador, ele tem o dinheiro dele. O prefeito tem o dinheiro dele. Tinha um SS. Agora vai tudo pra comissão. Aí a comissão fala. Distribui. É igual a União Soviética. Vai ganhar agora. Olha, eu preciso do dinheiro. Olha, vai lá e fala que a comissão entra na comissão. Chora pelo dinheiro e o cara Você vai ter que ficar com o chapéu. Lógico, pelo que eu entendi, a alíquota vai ser defendida vai ser defendida por quem? Os estados. Vai ter 500 prefeitos? 5 mil prefeitos? Estado. Não. 5 mil prefeitos vão lá? Vão sentar? Não, algumas alíquotas eles podem fazer. O que eles não podem fazer é subsídio. E isso está certo, porque senão você fica dando subsídio e todo mundo paga para o setor escolhido pelo cara. Pois é. Eu não concordo. Eu acho que eles podem aumentar a alíquota, não por conta da reforma, porque esse é um governo gastador e imprudente. Mas eles já estão. Mas não é a reforma que permite isso. Eles já aumentaram a alíquota. Já estão aumentando outras alíquotas. Sami, um dos objetivos da reforma, além dessa simplificação, eu concordo com você, o nosso sistema é um pandemônio, mas por que não se fez uma reforma que, além de simplificar, colocasse alguns limites absolutos sobre o que prefeitos, governadores e seja lá mais quem for pode fazer? Por que não colocar esses limites? Por que deixar que continue esses prefeitos, governadores tendo o poder ou a Assembleia Legislativa de criar alíquotas absurdas? Não era hora de fazer isso nessa reforma? Isso não é o mais importante. Deixa eu fazer outra pergunta. Isso, para nós, cidadãos, não é o mais importante? Que a gente tenha uma carga tributária decente? É isso aí. Deixa eu só fazer um break pro Reginaldo agora. Perfeitamente. E o Reginaldo vai fazer um break, que a audiência está muito grande aqui, ó. Entra lá nas nossas redes, o nosso querido Mota está aqui com a gente também. Eu vou fazer um break rapidinho só para a rede de rádio. É com você, meu querido Reginaldo. Muito bem. Eu acho também, Mota, se você for... Eu lembro bem aquela outra reforma que teve, a reforma da Previdência, dos velhinhos. Certo. Porra, bicho, isso que foi discutido. Veio gente aqui, a gente discutiu, falou com a sociedade, explicou como é que era, como é que era o sistema e tal. Essa discussão não aconteceu. Foi muito rápido. Os caras se reuniram lá, teve uma o dinheiro noite do Lula, ficou aquele negócio do Bolsonaro, os caras do Bolsonaro que não queriam, teve não sei o que, tal, não sei o que, de madrugada vai votar. Pá, votou CAF de madrugada e tal, e tá aí, ó. Dinheiro pra gastar. E passou. Passou liso. Passou liso. Sem discussão com quem paga imposto. A gente que paga imposto. Essa discussão que a gente está tendo aqui, Emílio, que eu tive com várias pessoas, tem gente que diz, não vai aumentar. Mas como não vai aumentar? Não vai aumentar. E aí as pessoas buscam argumentos que não estão na reforma. Essa é a questão. A reforma que foi aprovada, ela deixa muito claro várias coisas. Vai haver uma transferência de carga tributária da indústria e da área financeira para o setor de serviços. Então, o sujeito que tem uma empresa de serviços que hoje ele paga 5% de ISS, a carga tributária dele pode passar de 5% para 30%. E olha, não há ninguém que consiga garantir que isso vai acontecer. As pessoas dizem, não, eu acho que não vai acontecer. É muito difícil, mas alguém assina aí, alguém bota um papel e diz, olha, a carga tributária não vai aumentar. Todo o cenário está para isso acontecer. E aí você imagina, serviços é onde a maioria das pessoas, especialmente a classe média, gasta um monte de dinheiro. É a mensalidade escolar, é o plano de saúde, é a consulta médica. Tá? E aí tem essa história, né, tem várias coisas nessa reforma que são ruins. Essa história de isenção da cesta básica. Não se preocupe, porque a cesta básica não vai ser isenta. Primeiro, ainda vai ser definido o que é a tal cesta básica nacional.
Isso vai ser definido por um burocrata em Brasília. Provavelmente, muitas coisas que nós consumimos hoje não vão estar nessa cesta básica nacional do burocrata em Brasília. A outra coisa que abre uma porta terrível é essa história do imposto seletivo, que vai incidir sobre coisas, sobre produtos considerados nocivos ao meio ambiente. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai decidir que um produto é nocivo ao meio ambiente ou não? Será que vamos ser nós aqui? Ou será que vai ser a mesma turma radical xiita que faz de ecologia uma bandeira ideológica, que não querem permitir a exploração de petróleo lá na margem equatorial, no Amazonas, onde tem uma fortuna de petróleo lá? Então, é muita coisa ainda a ser decidido que está em aberto. Além, precisa falar aqui, né, do IPTU. O IPTU agora vai poder ser aumentado por decreto. Exatamente. Que isso? Como assim? Quer dizer, olha só, tudo que eu estou falando aqui indica que a probabilidade dessa reforma ser um desastre para nós, especialmente para a classe média, a probabilidade é muito grande. Aí as pessoas vão dizer, não, Mota, não vai ser nada disso, porque o futuro decreto, a lei complementar, as alíquotas vão ser baixas. Eu quero ver alguém assinar um pedaço de papel garantindo que isso vai acontecer. Vocês acham mesmo que isso vai acontecer neste governo, com tudo que aconteceu nos últimos meses? Pouco provável. Porque o governo não vai querer fazer reforma administrativa para gastar menos. Isso já está claro. Mas não faria de qualquer forma. Eu sei, Samidana, mas você tem que pensar o seguinte, onde é que ele vai? Ele vai no empreendedor, que é o cara que está pagando 5% agora, o cara que tem um cabeleireiro, que é o cara que tem uma pequena empresa, vai pagar 30%, certo? Ele vai pagar 30% desse negócio. Está querendo fazer o negócio da herança. Não é do rico. O rico já tem dinheiro fora. Os deputados já têm tudo esses negócios aí que eles têm. Como é que chama? Offshore. Tem offshore, tem não sei o quê. Vai sobrar no cara que tem uma casa e vai deixar pro filho. É isso aí. Você vai receber a herança do teu pai, fez uma casinha, falou, vou deixar alguma coisa pro meu filho, isso aqui e tal, não sei o quê. Vai cair na classe média. A classe média tá ferrada. A classe média vai virar pobre e vai pegar a carteirinha para ganhar o migalha, a esmola. A esmola. Vai ficar na porta da Caixa Econômica. Eu acho que o PT tem interesse em aumentar a alíquota com ou sem a reforma. Isso independente. Acho que o que o Mota falou tem... óbvio que não é a reforma ideal. Não é a reforma ideal. Tem muitos problemas. Não, tinha que ser discutido. Não, isso aqui tinha que estar na pauta. O que a gente vai perder? Como é que vai ser o negócio? Eu tenho uma casa lá que eu vou receber da minha família, da minha mãe, do meu pai. Um sítio. Eu tenho um sítio. Como é que vai ser isso na reforma? Vai ser acumulativo. Tem essas palavras que engabelam a gente. É tudo para engabelar, cara. É tudo para engabelar. O sistema atual é tão ruim, mas tão ruim, que não vai ficar pior como sistema. Agora, a alíquota é a questão do PT, que vai gastar sempre o que puder e vai aumentar. Então, mas por que aprovaram, então? Porque liberaram grana pro Centrão. E vai falar que é bom pra gente? Não ficar se enganando? Por que foi aprovado tão rápido? Porque os caras liberaram grana. Mas não é a questão de ser aprovado rápido, eles aprovam rápido por causa da grana, independente se é bom ou ruim. Esse é o ponto. Deixa o Mota falar. Eu ia falar sobre essa questão da simplificação, que talvez o Sami possa me ajudar a entender. Porque essa reforma, ela começa a funcionar em 2026. Aí, durante 8 anos, nós vamos ter 2 sistemas funcionando em paralelo. Ou seja, o meu contador vai me mandar daqui a pouco um e-mail dizendo o seguinte, a partir de 2026, eu vou te cobrar o dobro, porque eu vou ter o dobro de trabalho. Então, pelo menos durante 8 anos, nada vai ser simplificado. As coisas vão ser complicadas, muito complicadas. E aí, Sami, tem a questão da insegurança jurídica. Vários juristas já alertaram. Durante esses 8 anos, vai haver um tsunami de ações na justiça. Das pessoas questionando isso, questionando aquilo, questionando isenção, alíquota. Então, a gente só vai ver essa tributação essa simplificação lá na frente.
no primeiro momento, para todos nós, isso vai ser uma complicação, um aumento da complexidade. Você não concorda com isso? Concordo, mas não tem como você migrar de sistema sem fazer uma transição. Qualquer que fosse a reforma, mesmo se você pegasse uma reforma ideal, que não é essa, teria que fazer uma transição. O que mudava da proposta do Bernard Api para o Baleia Rossi era principalmente essa questão da transição. Agora, eu acho que a gente tem que focar nos pontos que são mais sensíveis, principalmente, alguns você falou, muito interessante, vamos botar um limite, ou se não, isso vai ser discutido com a sociedade, ou até você tirar algumas exceções, mas não adianta, vai ser aprovado. Agora, é preciso focar. Não adianta falar assim, contra a reforma. Não vai voltar atrás a reforma. Não, eu sei que não vai. Mas adianta muito mais a gente ter uma agenda propositiva para a oposição saber o que discutir do que ficar falando oposição, qual é a oposição? É direita trans. Essa é a famosa direita trans. Agora nós temos a direita trans. A direita trans. É uma direita trans. Mas são as pessoas escolhidas pelo povo. Não, a direita trans. Tem a direita trans. Tem, lógico que tem. Se identifica como direita, mas vota pra esquerda. Isso, se identifica como a direita. É muito direita. Mas vota na esquerda. Claro. Tem vários assim. Porque você tem que ter... Tudo começa nos princípios. O cara se diz de direita, mas ele acredita num Estado grande. Ele acha que o Estado tem que entrar para resolver as coisas. Desculpe, você não é de direita, filho. Né? Vai para outro lugar. Você é isentão ou você é de esquerda. Quem é de direita acredita no conceito de direitos naturais. O direito de propriedade. Quem deu o direito de propriedade, o direito é um direito inerente nosso. Não cabe ao Estado se meter. Se você comprou ou herdou uma propriedade de forma legal, ela é sua. É aquela história das fazendas improdutivas. Temos que desapropriar as terras improdutivas. Por quê? Improdutiva para quem também? A terra é minha. Aliás, eu não tenho terra. Só para deixar claro, eu sou um sem terra. Fazendeiro. Eu não tenho terra. Essa história de sem terra é outra coisa, né? O cara é sem terra. Então o Estado tem que fazer a justa distribuição das terras. Por quê, filho? O fato de você não ter alguma coisa cria no Estado a obrigação de te dar aquilo. Eu sou sem avião. Eu não tenho jatinho. Eu sou um sem jatinho. A gente viu outro dia uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, dizendo que era sem palácio. Né? Aí ficou todo mundo comovido. Então, quem é de direita, quem diz que é de direita, tem que parar e pensar nesses conceitos. Os conceitos mais básicos são os direitos fundamentais, direito à propriedade. Então, aproveita. Então, mas nós precisamos também respeitar a direita trans. Tem agora um novo segmento. É um novo segmento. Nós vimos nessa votação. Isso. A direita. Por favor. Direite. Direite trans. Direite. Que é trans. Ela se identifica como direita, mas vota. Na hora de votar, vota na esquerda. Com a munheca Vota esquerda. em pautas esquerdistas pra caramba. E assim, eles vão se perpetuando no poder e a gente vai ficando, nossa, mas você não era como direita? É que está acontecendo isso comigo? Eu achei que ia melhorar. Meu amor. Só do dó. Você contou, Emílio. É a história da Hungria. É exatamente. Assim. Você vai fazendo concessões, você vai dizendo, não, eu vou dar um voto de confiança aqui, e um dia você acorda, tem alguém batendo na porta do seu apartamento para dizer o seguinte: o seu apartamento tem 2 quartos. O Ministério da Redivisão da Propriedade decidiu que um desses quartos que você tem aí vai para gente que é sem quarto. Então, a partir de agora, vai ter estranho morando na sua casa. Já aconteceu na União Soviética, né? Obrigado, viu, Mota? Obrigado pelo papo. Papo muito bom. Você quer fazer uma pergunta? Podemos, rápida? É uma rápida, você pode fazer. No pique. Olha só, então já aproveitando que a bola tá quicando, o que você acha dessa divisão da direita, a história do nosso querido Bolsonaro e o Tarcísio? 30 segundos na tela. O Tarcísio é governador de estado, ele tem um papel diferente do que um parlamentar. O Tarcísio, na minha opinião, ele encontrou já um fato consumado,
ele fez o melhor que ele podia. Ele fez 2 modificações, conseguiu 2 modificações importantes na reforma, que é retirar o representante da União do Conselho Federativo e conseguir que São Paulo, Minas e Rio de Janeiro tivesse um peso de votação maior. Tá certo. Boa. Pronto. É isso aí. Só. É isso. Ô, Mota, obrigado, hein? Tá lá no Robertão. Pingos, né? Tá bom o Pingos, hein? Tá ótimo, tá bom. ótimo. 6 da Muito tarde. obrigado. 6 da tarde, Pingos, Muito bom. aqui na programação da Jovem Pan, líder de audiência, o Mota tá lá. E tem um livro do Mota. Quando você vai lançar aqui? Vai ser em agosto, Emílio. No final de agosto, tá aqui, ó, Jogando para Ganhar. Tá aí, ó. Cadê? Mostra Teoria lá. e Prática da Guerra Política. É isso aí. Segunda edição. E eu também deixa eu aproveitar e dizer, tô andando o Brasil inteiro fazendo palestras. Quem quiser, manda um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Meia hora com Mota? É assim? Ó? Então, meiahoracomota@gmail.com. Palestras com Mota. Boa. Meia hora com Mota. Gostei. Tá bom, Não gostei. cansa e ele passa. Gostei, Mota. É perigoso Um abraço, esse nome, Mota. Mota. Prazer Valeu, falar com tchau, você. tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Mota é gente boa. Bom demais. Gosto muito do Ele Mota. só tem que mudar esse nome aí. Meia hora com Mota é perigoso. Meia hora tem coragem? Por quê? Vamos